Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Eu tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, tá, Leão? Pega sua mente que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta pro universo. Bora lá, meus amores, que venham boas energias. Leão. Bora, Leão. Mensagem para eles, por favor. Um 3 de espadas. Revela essa situação, por favor. Por que esse 3 de espadas aqui na leitura de Leão? A carta de vocês, o arcano a força. Fala mais sobre isso aqui. 3 de pentáculos. Um rei de paus. Três de copas. Eu vou ter que tirar esclarecimento aqui, porque 6 de copas aqui, um 5 de paus. Ah, tá. 6 de copas, 5 de paus. Leão, a gente abre a tua leitura. Ela tá um pouquinho desafiadora, tá? Porque aqui fala de um momento difícil que você enfrenta ou enfrentará por conta de eu não soube conduzir uma situação, não soube conduzir uma conversa, não soube conduzir uma situação que envolve outras pessoas. E assim, Leão na luz é tudo que a gente quer. É sabedoria, é domínio, é a persuasão, mas através de uma maneira inteligente, né? Você convence as pessoas do seu ponto de vista, porque você sabe argumentar, pelo bem, não pela força bruta, né? Mas é pela força das suas palavras. Mas quando está mal aspectado, pode ser uma pessoa que às vezes perde o autocontrole, uma pessoa que levanta um pouco o tom de voz, sabe? Isso pode magoar você mesmo, né? Por se dar conta depois do que fez, se é que foi você que fez, porque toda leitura ela pode estar espelhada, ou pode ser que alguém tenha te magoado. Uma pessoa que, nossa, essa pessoa não foi delicada comigo, essa pessoa perdeu a paciência comigo, sabe? Tem alguém aqui que não soube ou não saberá conduzir bem uma situação. E aí, tá em jogo a tua própria imagem, né? A sua imagem perante outras pessoas, perante até mesmo um chefe. Nossa, eu tô vendo uma situação meio chata que é tipo, sabe quando as pessoas elas ficam comentando, por exemplo, no ambiente de trabalho, sobre algo que aconteceu, aqueles burburinhos, aquelas panelinhas, né, que ficam comentando uma situação? E se de repente não for para você, tá? Pode ser você observando isso acontecendo com alguém que você conhece. Vanessa, não foi comigo, mas isso está acontecendo lá no meu ambiente de trabalho. Teve uma pessoa que se destemperou, perdeu a paciência. Sabe quando a pessoa, às vezes, faz uma tempestade num copo d'água? E aí as outras pessoas começam a olhar um pouco estranho aquela pessoa, sem saber, na verdade, o que de fato acontece, né? Muitas pessoas, às vezes, perdem o autocontrole, mas o que ninguém sabe é que às vezes aquela pessoa está passando um momento difícil, às vezes aquela pessoa teve um dia ruim, mas ninguém, né? O mundo é tão insensível que as pessoas não querem saber disso, as pessoas preferem comentar, apontar, julgar. E alguém fica muito mal com essa situação.
De repente, como eu falei, você percebendo que, nossa, eu não tive uma conduta adequada, sei lá, isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Super acontece. Pode ter sido no ambiente de trabalho mesmo, ou no ambiente familiar. Porque, sabe, se for um ambiente familiar, sabe aquela discussão que ela fica mais acalorada e alguém se exalta, alguém levanta a voz. E aí, depois que a poeira baixa, a pessoa se dá conta, né? Ai, que chato, cara, que coisa que aconteceu. Se pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Eu tô pegando essa vibe, tá? Essa sensação aqui. E aí, repito, se não for diretamente para você, pode ser para alguém que você conhece. Tem mais aqui, Leão. E aí, ó, no financeiro, Leão, aqui pede saber conduzir com sabedoria o teu financeiro. Então, por exemplo, eu quero ou eu preciso comprar? Eu preciso, ok, uma necessidade. Agora, se a resposta for eu quero, aí você tem que entrar com a tua sabedoria máxima. Tá, eu tenho desejo de comprar uma coisa, não é uma necessidade, mas é um desejo. Então, eles estão falando sabedoria para você analisar, tá bom? Os prós, os contras, se tá podendo, se não tá podendo. Porque senão aqui é tipo, nossa, deixei o ímpeto falar mais alto, né? E aquele impulso e eu comprei e depois eu me arrependo. Tomar cuidado com isso, tá bom? O que mais aqui para Leão? E a torre? Aqui, essa torre, ela faz menção àquilo que eu falei. Alguém levanta o tom de voz, uma situação que sai de controle. Alguém, é como se alguém não tivesse o autocontrole numa situação. E é como eu falei, o chato é que pode ser ou no ambiente de trabalho, ou num grupo, pode ser um grupo acadêmico, sabe? Ou um grupo de família. E aí, a torre aqui é tipo um caos, né, generalizado. Então, isso pode gerar um climão, um bate-boca, uma discussão. Fala mais sobre isso aqui. A Imperatriz. O que é essa Imperatriz aqui? Três de paus. Três de paus. E, ó, presta atenção, ô Leão. Presta atenção, ó, quem tá envolvido aí em relações perigosas, né? Do tipo triângulo amoroso, sabe? Aqui pode pintar uma gravidez no meio da situação, e aqui é do tipo, meus amigos e minhas amigas por essa não contávamos. Não estava no script, não tínhamos esse plano. E aí a criança é um ser inocente. É um ser inocente. Então, cuidado se você está num tipo de relação de triângulo amoroso, onde não tem estabilidade de nada, porque aqui está muito forte a energia de gravidez. De gravidez. E assim, relação pode não ir para frente, mas a criança, o filho, é para sempre. É para sempre. E muda toda a vida. Muda toda a vida. Também, ô Leão, eu tô vendo aqui vocês... É como se você estivesse desistindo de alguma coisa. Tipo, não vou mais nutrir uma ideia, um projeto, não vou mais alimentar alguma coisa, porque eu vou focar em outra agora. Tô com novos planos, novos projetos. Então eu vejo isso aqui também, tá? É como se você não tivesse mais jogando foco, energia e atenção, nutrindo uma ideia, uma situação. Não vou mais alimentar isso. Também tô vendo isso aqui, tá? O que mais aqui para Leão? O Dependurado.
Ah lá, tá vendo? Tem alguma coisa que vocês não vão prosseguir. É tipo, peraí, paramos aqui. Não vou dar continuidade numa situação. Não vou dar continuidade numa situação. Eu também vejo o teu olhar para algumas pessoas mudando, tá? Então, sabe aquela pessoa que parecia ser muito bacana, muito legal? De repente, o teu olhar para essa pessoa tá mudando. Ou o olhar das pessoas mudando, tá? Com relação a você. Lembra que eu falei de uma pessoa que de repente não consegue ter o domínio emocional numa situação e aí gera um climão em certo grupo? Pode gerar uma certa confusão. Isso pode fazer com que as pessoas mudem o olhar delas para você, tá? Isso é uma coisa que inclusive está saindo bastante essa semana. É uma questão de, sabe quando a gente passa uma vida inteira construindo uma imagem para as pessoas no ambiente de trabalho, construindo a própria imagem, né, no ambiente familiar, e aí, sabe, uma coisinha assim, às vezes passa 50 anos construindo uma imagem, e em 50 segundos, uma falta de controle, uma coisa de eu não sei conduzir a situação, ou você se destemperando, você exaltando, você levantando o tom da voz, isso pode fazer com que as pessoas te olhem diferente. E aí todos aqueles anos que você passou construindo a tua imagem pode mudar em segundos, sabe? Os olhos das pessoas passam a te olhar diferente. Tô vendo isso aqui também. Então é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, né? O autocontrole, o autodomínio. Cuidado com brigas por conta de ponto de vista, de opinião, cada um tem o seu, sabe? Então, eu escutei o seu ponto de vista, agora deixa eu falar o meu também. Então, sabe? Porque aqui tem uma torre e muitas pessoas envolvidas. Isso aqui pode ser uma briga, uma confusão, sabe? Que pode gerar esse 3 de espadas, que é o quê? Uma mágoa, uma tristeza. E aí esse dependurado é tipo, nossa, depois que tudo acaba, depois que toda a situação passou, o dependurado nossa, eu fico aqui pensando em tudo que aconteceu e agora eu consigo entender onde foi que eu errei, onde foi que eu pisei na bola. Lembrando que pode estar espelhado, tá? Se não foi você, você espelha a leitura, pode ter sido outra pessoa que você viu, né, tudo isso acontecer. Tá. Aqui também pode envolver uma situação que envolve uma mãe e aqui tem três filhos, né? 3 filhos. É bem específico isso, tá? Não é para todo mundo, não. O que mais aqui para Leão? Tem alguma coisa aqui que vocês não vão dar continuidade, tá? É um projeto que você fala assim, não vou levar isso aqui adiante, não. Não vou. O que mais aqui para Leão? Cinco de copas. Essa leitura tá tensa, tá punk, tá difícil, porque para alguém aqui tem uma coisa de, putz, se eu pudesse voltar no tempo, não teria feito tal coisa. É exatamente isso, gente. Exatamente isso. A leitura de Câncer também foi tensa, tá? Mas eu tenho compromisso com a espiritualidade, eu vou manter a leitura assim mesmo, que eu não sei para quem é. Talvez essa pessoa precise escutar essa mensagem. O que mais aqui para Leão? Um 2 de paus. Dois de paus aqui. Agora eu vou olhar para frente, sabe? Não vou ficar mais olhando para o passado, porque isso está me fazendo mal. Tem alguma coisa assim. Então, o 2 de paus aqui é um olhar para frente, olhar para o futuro. E vida que segue, né? Vida que segue aqui. Pode ser você pensando, por exemplo, em ter novos amigos também. Eu estou vendo aqui uma pessoa que pensa, né, em nutrir novas amizades. Se um projeto não deu certo, ou se você vai decidir não levar adiante alguma coisa, aqui é como se, ok, vou focar agora em outras coisas, em outros projetos.
Não adianta ficar chorando leite derramado por aquilo que poderia ter sido e não foi também. Então, tem essa coisa da grande sacada, né? Eu não vou ficar só olhando para um aspecto negativo se eu posso olhar para as outras coisas que essa situação pode me trazer. Então, aquele projeto que não deu certo, na verdade, é a chance que eu tenho de fazer um novo projeto, sabe? Então, tem essa coisa de olhar por uma outra perspectiva, porque senão você fica muito lamentando uma coisa que não deu certo e fica só naquilo, entendeu? Então, aqui não, aqui você vai estar olhando por uma outra perspectiva, né? Então, isso faz nascer uma nova realidade, um novo projeto, uma nova amizade. O que mais aqui para Leão? 10 de espadas. Alguma coisa de fato acaba. A gente pode estar falando de relacionamentos, de projetos. E relacionamentos pode ser de qualquer tipo, de qualquer natureza. É um rei de pentáculos aqui. Pode ser uma fase em determinado lugar que você trabalha. Aqui podem ter pessoas queridas, mas sabe aquela coisa de eu tô indo agora para um novo ciclo da minha vida e eu tenho que deixar essas pessoas para trás para construir uma nova realidade para mim. É um rei de pentáculos, tá? Ok. Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão, já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos, a nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa o joinha, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que tudo isso é muito importante. Se você deseja uma leitura particular, previsão 2026, para você ficar por dentro de como vai ser o seu 2026, fala comigo, manda um e-mail, tavernatarô@gmail.com. Aguarda um pouquinho que assim que puder, eu entro em contato com você, te mando a tabela de preços, tá bom? É uma leitura gravada, assim como essa, eu vou me dedicar a você, vou fazer a leitura toda na sua energia e em até 3 dias te mando o link dela para você assistir no conforto da sua casa quantas vezes você quiser. Então, se você tem interesse, fala comigo, manda e-mail, tavernatarô@gmail.com, que eu te mando a tabela de preços, beleza? Então, vamos lá. Signos, o que nós temos aqui? Libra, Gêmeos, Aquário, Leão, vocês, muito fortes aqui, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião, Touro, Libra, Áries, Peixes, Escorpião, Áries, Aquário. Tá? Vamos lá, gente, uma frase, uma afirmação, coloquem aí nos comentários. Vamos manifestar coisa boa na nossa vida? Vamos embora. Recebo abundância infinita e inesgotável. Recebo abundância infinita e inesgotável. Leoninos, a todos vocês, a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Grande beijo no teu coração. Papai do céu te proteja. Te vejo na próxima.